Feliz aquele cuja falta é perdoada. Salmo 31. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a dimensão da salvação nos traz um aspecto da cura física e espiritual. E com isso, o ser humano ele é restituído na dimensão da graça. E sendo assim, ele se torna feliz. A cura, a libertação, o perdão é para nos trazer do aspecto de felicidade. E vejamos bem, felicidade não é apenas se sentir bem e ter a ausência de todas as coisas ruins da vida, não é isso. A felicidade entra numa dimensão que o ser humano ele atinge uma forma de viver mais elevada. Na liturgia de hoje, nós celebramos o ofício da memória do santo Cirilo, o monge, e Metódio, o bispo. E eles assumiram no seguimento de Cristo e, com isso, tiveram uma vida digna e plenamente no testemunho do Evangelho. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, está inserido na narrativa da criação e queda, onde Deus cria um mundo bom e ordenado, estabelece o homem e a mulher no jardim do Éden e dá a eles um único mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós já temos uma dimensão da obediência e as consequências da desobediência. No versículo 1, nós temos a menção da astúcia da serpente, que é descrita como astuta, em hebraico, arum, um termo que pode significar tanto prudência quanto malícia. E a serpente questiona a ordem de Deus de maneira distorcida, sugerindo que Deus proibiu comer de todas as árvores, quando na verdade ele proibiu apenas uma. E aqui temos uma tática clássica da tentação: gerar dúvidas sobre a palavra de Deus. Vejamos que na leitura nós podemos fazer um paralelo, não dizendo que seja apenas isso, mas aqui nós temos uma dimensão de que aqueles que estavam buscando uma obediência com Deus, eles têm acesso e contato com uma outra cultura. E nessa cultura havia a simbologia da serpente. Então, de certo modo, aqui, paralelo à presença da serpente em si, nós temos uma dimensão de influências externas que podem nos contaminar no sentido de pensamento, sendo assim somos influenciados e com isso gerar dúvida e o desengajamento com o próprio Deus. Bom, nós temos que duas pessoas elas entram em contato com a influência da serpente, ou seja, elas entram em contato com uma ideologia que gera desobediência. Independente se é Eva ou homem que pega o fruto primeiramente, há ali um aspecto de desobediência e com isso quebra-se todos os aspectos de harmonia. Temos também na dimensão, no versículo 6, onde a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar inteligência. E nós podemos aqui analisar o processo da tentação em três etapas: o desejo da carne, boa para comer, o desejo dos olhos, agradável aos olhos, e o orgulho da vida, desejável para dar inteligência. E o ser humano, quando ele entrega totalmente à tentação, ele vai sucumbir. Ou seja, sucumbir é ser dominado por tudo aquilo que vai trazer desobediência, pecado, trazendo então vergonha e separação, e consequentemente uma vida
destituída da comunhão com Deus. Mas devemos entender que Deus não abandona a humanidade, pois nós temos o caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 7, dos versículos 31 ao 37, encontramos Jesus realizando um milagre na região da Decápolis. Da mesma forma que ontem Jesus não estava numa região judaica, por assim dizer, ele cura aqui numa região sem influência da religião judaica, por assim dizer. E o homem que ele cura era surdo e tinha dificuldade de falar. Bom, nós temos aqui Jesus com interações tanto com judeus quanto com gentios. A região onde Jesus está é de influência greco-romana. Da mesma forma que na primeira leitura nós temos uma influência de uma outra cultura, aqui também Jesus vai para além das expectativas. E ele percorre um longo caminho por territórios predominantemente gentios, mostrando que sua missão é universal. E ao curar o homem surdo e gago, uma condição que o isolava socialmente, temos também uma dimensão que os amigos intercedem por ele, o que mostra o valor da oração de intercessão. Eles pedem que Jesus imponha as mãos, pois acreditavam que o toque de um profeta poderia curar. Jesus afasta o homem da multidão, criando um ambiente mais íntimo. Ele usa os dedos nos ouvidos e a saliva na língua. Pode parecer estranho, mas era comum entre curandeiros da época. No entanto, Jesus não usa isso como um ritual mágico, e sim como um gesto de comunicação, já que o homem não pode ouvir. Os dedos nos ouvidos, Jesus abre sua capacidade de ouvir a verdade. Saliva e toque na língua, Jesus liberta sua boca para falar corretamente. E o termo utilizado éfatá, uma palavra aramaica preservada no texto, indica sua força e importância. O suspiro ou gemido pode expressar compaixão e a dor de Jesus diante das consequências do pecado na humanidade. E aqui não está dizendo que a doença em si é uma consequência do pecado, mas no contexto cultural da época, pessoas com limitações físicas ou com algumas manifestações de doença eram taxadas como pessoas amaldiçoadas por Deus. E novamente, com o milagre, Jesus aponta para o caminho da salvação. Temos a dimensão da oração e intercessão e o poder da palavra de Jesus. Quando o poder da palavra transforma a vida daquele homem. Se nós percebermos no rito do batismo na Igreja Católica, há uma oração chamada do rito do éfata, onde o sacerdote toca os ouvidos e a boca da criança, pedindo que ela esteja aberta para ouvir a palavra de Deus e proclamar a fé. E que possamos ser assim em nossas vidas, abrir mais os nossos ouvidos, assim como a nossa consciência, e proclamar a graça de Deus com o nosso comportamento, com a nossa forma de viver. Que assim seja e que sempre possamos pedir coragem do nosso testemunho. Santo Cirilo e Metódio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.